Graças e paz, queridos, amados da Igreja Batista Shalom Adonai. Deus os abençoe, onde quer que estejamos, cada um de nós esteja, que Deus possa estar sendo a real esperança dos nossos corações, né? Nesta manhã, quando nós vamos estudar a nossa quarta lição da Escola Bíblica Dominical de 2019, quero louvar ao Senhor pela presença dos irmãos, mesmo uma presença que não é física, é espiritual, uma presença que nós temos podido sentir, cada um no nosso cantinho, mas nós temos podido sentir como é forte a nossa união, como é forte a nossa relação de irmãos, né? Louvado seja o nome do Senhor. E essa lição de hoje, ela tem tudo a ver com essa perspectiva de nos completarmos, de em Cristo nós estarmos nos completando em Cristo Jesus. E a necessidade de nós aprendermos que nós precisamos fazer todas as coisas para que o nome do Senhor seja louvado, exaltado, e parte desse trabalho nós só podemos realizar quando estamos juntos. Juntos, essa lição ela parece que vem a calhar mesmo com esse momento que nós estamos vivendo, né? Como igreja, nós não estamos fisicamente juntos, mas espiritualmente nós estamos nos sustentando. E é disso que essa lição fala, da sinergia que há quando o povo de Deus ele se une, da sinergia que há quando o povo de Deus ele está imbuído de realizar algo, de fazer algo em prol da causa de Deus. E quando Paulo, um dos textos que nós vamos ler, um texto de Efésios, Paulo está chamando a atenção que isso é prova de maturidade cristã, maturidade de quem conhece Jesus Cristo, maturidade de quem foi ensinado por Jesus Cristo a andar nos caminhos do Senhor, né? Nós vamos orar ao Senhor, pedindo a Deus que Deus possa estar, quando nós vamos estudar, o título dessa lição é Paulo e outros, as conexões estratégicas, né, que Paulo estabeleceu para ele cumprir aquilo que Jesus tinha incumbido ele de cumprir nessa terra. Vamos orar ao Senhor. Louvado seja o teu nome, meu Senhor. Louvado seja o teu nome, Deus, porque tu és Deus, porque além de ti não há outro, Pai. E porque, ó Deus, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio ao temor, nós temos podido experimentar, Senhor, o quanto é bom ser teu filho, o quanto é bom estar na tua presença. Muito obrigado, Senhor, pelo sustento, muito obrigado, Senhor, pelo amparo, muito obrigado, ó Deus, pelos anjos ao redor, que nós podemos sentir ao redor das nossas casas, das nossas vidas. E, ó Deus, nós queremos te dizer, Senhor, que nós estamos preparados para estarmos nesta batalha, a batalha de servir a Ti. Então nos ajuda, meu Senhor, nós oramos agradecidos, ó Pai, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Nós vamos começar essa lição, meus amados, abrindo as nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 4. Esse é um dos textos que embasa essa lição, né? Essa lição ela trata de outras pessoas, além de Paulo, além de Silas, Barnabé, Marcos, que nós já tínhamos destacado como ajudantes, né, do ministério de Paulo. Ele chama atenção para outras pessoas que, de uma forma ou de outra, em algum momento no ministério de Paulo, elas foram decisivas para que Paulo fosse confortado, para que ele fosse admoestado, para que ele estivesse renovando a sua confiança em Deus. E essa lição, ela trata disso. Ela trabalha a necessidade que nós, filhos de Deus, temos de não estarmos sozinhos, de estarmos confiando uns nos outros, nos sustentando uns nos outros, né? E aí, esse texto de Efésios, capítulo 4, os versículos 15 e 16, ele trata do seguinte: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, de que todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, seguindo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Nesse capítulo de Efésios, Paulo está admoestando a igreja em Éfeso a ela experimentar da maturidade cristã, né? Se a gente lembrar um pouquinho desse versículo,
ele vem pedindo para que eles guardem o vínculo da paz. Paulo pede para que eles orem sem cessar, para que a graça, eles sejam atentos à graça que Cristo nos deu, né? E depois desses versículos do 15 e 16, ele vai trabalhar, ele vai dizer assim, ó, que se de verdade nós estivermos atentos ao que temos aprendido de Cristo, nós saberemos, né, como estar juntos para vivermos a vida cristã. E não é à toa que o apóstolo Paulo chama a atenção disso. Não é à toa que Paulo chama a atenção da necessidade do povo de Deus, ele estar junto, ele está cooperando para a obra, né? Porque assim nós seremos mais fortes, né? Quando lá na lição, a lição destaca algumas pessoas que foram muito importantes no ministério de Paulo. Ele fala de Tito, de Onesíforo, de Priscila e Áquila, que Priscila e Áquila, então, eles presenciaram, eles militaram com Paulo lá em Roma, quando Paulo já estava prestes a morrer, Epafrodito, tem uma série de irmãos que ele chama a atenção e a lição lista. E aí eu gostaria que os irmãos abrissem os versículos, dessem uma lida na ação desses irmãos, né? Então ele está chamando esses amigos, essas pessoas, ele dá gratidão à vida dessas pessoas pela consideração que eles sentem em função delas, né? Pela gratidão que ele tem por eles apoiarem o ministério que ele vive. Paulo ele não era um homem que era dependente no sentido de que se não tivesse ninguém ele não faria o que ele tinha que ter feito. Ele era um homem de ousadia, né? Ele chegava e ia em frente e realizava a obra. A partir do momento que ele foi delegado de receber aquilo que Jesus disse a ele que ele deveria fazer, ele foi e fez. Mas nem por isso ele deixou de precisar de pessoas que estivessem ao seu derredor, lhe apoiando, criando condições para que ele se sentisse amparado. E eu fico a pensar, irmãos, nos líderes, nos nossos líderes, né? E fico me perguntando de que formas eu, como serva do Senhor, posso e devo me portar para que o meu líder, para que os meus líderes estejam se sentindo acolhidos pela minha ação. De que forma eu devo me portar para que os meus líderes, para que um líder, ele veja em mim alguém que o apoia, que segura a corda da oração, do apoio, do serviço, né? E é verdade que muitas vezes nós esquecemos de ficar atentos à necessidade de estarmos juntos uns dos outros. E quando esses versículos que Paulo chama a atenção lá em Efésios, ele chama a atenção, né? Que a necessidade que nós temos, lá em Efésios 4, né? Vamos voltar o texto um pouquinho. A necessidade que a igreja de Jesus tem de estar forte. E ela só vai estar forte se nós compreendermos que é com o ajuste das diversas partes do corpo de Cristo que nós vamos realizar a obra. É certo que tem coisas que nós devemos fazer sozinhos, mas é certo também que quando o povo de Deus se junta, quando ele está imbuído de como uma grande corrente, ele consegue fazer coisas admiráveis na presença do Senhor. E outro texto que a lição usou muito foi o texto lá de Provérbios, capítulo 25, no versículo 13. É um texto muito suave, né? É um texto muito suave. Ele diz assim, ó: como o frio da neve no tempo da colheita, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refresca a alma dos seus senhores. Observe que o texto de Provérbios está chamando a atenção de que se quem me enviou, eu vou usar um exemplo bem concreto, se o pastor José Riz, que é o meu líder, foi quem o Senhor colocou nessa terra, para me guiar espiritualmente, delegando a sua parte da sua autoridade ao irmão Otto, para que dirigisse a escola bíblica dominical, que delegou a mim, ao irmão Rogério e a tantos outros professores, mas particularmente a meu irmão Rogério na classe dos adultos, se eles não pudessem confiar que haveria em nós diligência, respeito, lealdade, às conduções que eles têm dado, ao ensinamento que ele tem nos dado, com certeza seríamos um peso na vida deles.
E o objetivo dessa lição é exatamente chamar a atenção de nós podemos ser leves, podemos ser partes atuantes, mas uma parte atuante no aspecto positivo, para que os líderes cumpram aquilo, a missão que Deus delegou para eles, de forma a não terem um peso sobre si, não terem um peso sobre nas suas vidas. E isso é com maturidade cristã. É necessário que nós amadureçamos, e eu recomendo a leitura do capítulo de Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, ele trata particularmente dessa perspectiva, de nossa caminhada com Jesus Cristo e daquilo que temos aprendido, daquilo que temos visto na presença do Senhor. O Salmo 78, ele vai dizer que aquilo que ouvimos, aquilo que aprendemos, é o 78 ou 68? Acho que é 78. Aquilo que aprendemos não devemos esconder dos nossos filhos. Nós devemos contar às vindouras gerações, né? Salmo 78. Dos louvores do Senhor, daquilo que Deus tem feito, das maravilhas que Ele tem feito. E o líder, ele tem esse papel. Ele tem esse papel de também não reter aquilo que tem aprendido, de delegar para que a obra do Senhor ela se fortaleça e possa ser cumprida. Então, que nós sejamos diligentes, né? Como o salmista diz assim, contaremos os louvores do Senhor e as maravilhas que Ele fez. Então, que os nossos líderes eles possam receber essa suavidade que o Provérbios está chamando a atenção, porque ele tem confiança de que a lealdade, a santidade naqueles que ele lidera, para que eles possam estar fazendo a obra conforme sustente com saúde, com vitalidade a obra de Deus na terra. O ponto da lição que fala da questão da sinergia, né? A palavra sinergia ela tem essa conexão de que é o quê? Diversas pessoas diferentes fazendo individualmente, elas se juntam para fazer algo que individualmente elas não seriam capazes de fazer. Elas precisam de estarem juntas, juntando forças, como o hidrogênio e o oxigênio para formar água, né? Ela precisa estar se juntando para que ela possa fazer algo. Porque sozinhos, o hidrogênio sozinho não faria água, o oxigênio sozinho não faria água, mas os dois juntos, eles resultam na água. Então, que nós tenhamos essa sinergia capaz de produzir vida na obra de Deus. Vida para que a vida que a obra de Deus é capaz de fazer da vida do outro. Na vida do outro que está fraco, na vida do outro que não conhece a Jesus, na vida do outro que está desesperado, desesperançado. Que nós sejamos temos essa capacidade de realizarmos, termos a sinergia entre nós, corpo de Cristo, para que como juntas, né, o texto de Efésios, o texto de Provérbios, ele fala das juntas. Quando as juntas estão unidas, né, elas participam de um processo que resulta em um produto bom, né? Quando a gente vê, por exemplo, as rodas de um carro, quando eu estava lendo esse texto sobre as juntas, lá que Efésios chama a atenção, algumas coisas vieram à cabeça, e me veio à cabeça a metáfora das 4 rodas do veículo. Se cada uma das 4 rodas, elas resolvessem trabalhar independentes, nós não conseguiríamos fazer com que o veículo se movimentasse. Ou haveria um grande desastre. Se uma rodasse para a direita, outra para a esquerda, não, elas se harmonizam, elas criam uma sinergia entre as 4, e aí a gente consegue fazer o veículo se movimentar dentro de um conjunto de engrenagens que faz com que o motor funcione, com que a embreagem libere a marcha. Então, todo o processo é uma grande sinergia. E os 4 pneus, eles vão juntos, numa mesma direção, para onde é que o veículo está sendo conduzido. Então, a ideia da sinergia é exatamente essa. É que um pneu sozinho não seria capaz de levar o carro adiante. Mas os 4 juntos, trabalhando numa mesma perspectiva, eles conseguem fazer com que o carro ande, que o carro corra, que o carro pare, porque há uma sinergia entre eles. O corpo de Cristo ele precisa estar sinergicamente ligado. E acontece isso quando os filhos de Deus, eles se compreendem como parte de um todo. O corpo de Cristo é mesmo essa
esse número enorme de peças, de pessoas que compõem um único organismo, um organismo vivo, que é Jesus Cristo, Redentor, vivo eternamente. A ideia de estarmos juntos, e juntos não é só no aspecto físico. Muitas vezes nós estamos juntos de alguém que está muito distante fisicamente de nós. A experiência que nós estamos vivendo hoje no mundo é uma experiência que retrata muito bem isso. Hoje, logo cedo, eu estava em uma conversa com irmãos lá da Itália. Estávamos conversando e tratando desse momento que eles estão vivendo, que nós estamos vivendo. Estamos nos fortalecendo uns aos outros, nos alegrando no Senhor, porque estamos falando uma família tratando com a outra. E isso é parte de uma engrenagem, isso é parte de uma sustentação que faz com que a igreja se torne mais forte. A ideia de conexão e desconexão, elas são antagônicas exatamente por isso, porque quando você está conectado, você está em uma sinergia. Quando você está desconectado, você está fora da sinergia. E o que nós temos sido chamados para fazer, enquanto vivemos no corpo de Cristo, é porque nós sejamos conexões conectadas em prol de um objetivo comum, que é revelar o Evangelho de Cristo, para que o mundo veja, saiba e viva, sabendo que Ele é o Senhor. O princípio da anarquia, é a sociedade sem governo, é a sociedade sem uma liderança. Não é esse princípio que a igreja vive. A igreja vive o princípio da democracia em que nós temos uma teocracia que nos sustenta. Então, teocraticamente, nós temos um Deus e vivemos democraticamente nesse processo. E nesse processo nós temos quem nos lidera, nós temos aqueles que são delegados por essa liderança para realizar outras tarefas, e todas elas são importantes para que nós possamos revelar uma igreja forte ao mundo. A grandeza desses estudos, para mim, tem sido exatamente, irmãos, refletir um pouco do que praticamente nós devemos viver na vida cristã. É claro que, como homens, nós temos muitas limitações, mas é claro também que quando nós servimos a Deus e reconhecemos que Ele é o autor e consumador da nossa fé, e muito mais que isso, Ele conduz o nosso caminhar, nós vamos entender qual é o seu propósito e vamos caminhar como igreja dentro do propósito de Jesus aqui na Terra. As conexões estratégicas que a gente pode realizar dentro da casa de Deus, elas não são conexões estabelecidas por homens, elas são conexões estabelecidas por Deus. E a sabedoria está, e aí a importância do texto de Efésios 4, a sabedoria está em nós descobrirmos que dia após dia nós somos ensinados pelo Senhor, e se nós estivermos atentos, com os nossos ouvidos abertos, nossos olhos postos no Senhor, Ele vai nos ensinar quais são as estratégias, qual é a caminhada que devemos trilhar e em que ponto nós devemos desenvolver sociedades, desenvolver elos para que a obra possa estar pronta. E como o objetivo desse estudo, desse ano na nossa escola bíblica, é revelar mesmo, né, os líderes que nós temos dentro de nós, e são líderes na igreja e na casa do Senhor, que faça, seja o que for seja necessário fazer, nós façamos, e o façamos para a glória de Deus. O texto o texto base desse estudo todo é o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, 14 e 15, que Paulo está dizendo a Timóteo que, ao esperar vê-lo, ele quer revelar, quer dar ciência a Timóteo, né? Como se portar na casa de Deus, como reconhecer que aquela casa é a casa do Deus vivo, esse Deus vivo, ele é baluarte e coluna de verdade. Então, nós não podemos nos esquecer disso. A igreja é a casa de Deus vivo. Deus vivo. Eu sou a igreja de Jesus, você é a igreja de Jesus. E quando nós nos reunimos,
Nós somos o corpo de Cristo, reunido, unido, em conexão estratégica da parte de Deus para realizarmos a grande obra de salvação que o Senhor nos incumbiu. Eu penso que os ministros, os pastores, aqueles que foram chamados para pastorear, eles precisam cada vez mais, num mundo tão múltiplo, né? Um mundo tão conectado, diminuindo distâncias, mas ele precisa entender, ele precisa perceber, ele precisa sentir o apoio dos filhos de Deus que são chamados para congregar em determinado lugar, para que eles possam saber que eles não estão sozinhos, que eles não vão estar realizando a obra que Deus chamou apenas com a sua... não diria apenas, mas eu diria assim, que eles não estão trabalhando nessa obra sozinhos, eles estão trabalhando sustentados, primeiramente por Deus, que é Ele que é autor dessa obra, que é o dono da causa, mas por aqueles que Deus tem colocado como ajudadores, para que eles possam exercer a sua liderança. E quando ele for apresentar aqueles que Deus responsabilizou para que eles tomassem conta, eles não façam isso com choro, com dor, nem se sentindo extenuados pela luta ou pela a luta por falta de apoio. E eu creio que o desenvolvimento, a maturidade do corpo de Cristo, o desenvolvimento do corpo de Cristo, o crescimento do corpo de Cristo, tem a ver com eu e você, como filhos de Deus, reconhecemos que temos uma parte nisso. Nós precisamos orar mais, nós precisamos buscar mais de Deus. Qual é a nossa parte para a realização dessa obra? Nós precisamos reconhecer que precisamos ser melhorados por Deus. Nós precisamos relembrar, voltar ao nosso primeiro amor e reconhecer e lembrar daquilo que fomos ensinados. Nós precisamos estar sempre, diuturnamente, atentos, vigilantes, para que a gente não se transforme em um elo de desconexão, né? Que a gente não seja a parte que vai quebrar a conexão do corpo de Cristo, para que juntos nós possamos, como uma junta. A junta por exemplo, nós temos juntas de animais, 3, 4 animais levando uma carroça, é uma junta de animais para conduzir uma carga. Então, junta nesse sentido é a reunião, a união de pessoas para fazer uma obra. Nós sejamos essa junta, conectada, alinhada, lubrificada pelo Senhor. E nessa lubrificação nós possamos amadurecer, crescer e desenvolver-nos como Igreja de Jesus Cristo. Eu louvo ao Senhor por estarmos nessa perspectiva de estarmos nos debruçando em nos conhecer melhor como filhos de Deus, para que nós possamos nos tornar melhores cooperadores da obra de Deus. Lá na nossa classe, quando nós estamos juntos fisicamente também, nós nos detemos nas perguntas para reflexão e debate. Então eu quero chamar a atenção dos nossos alunos. Dê uma olhada nas perguntas, responda as perguntas para você. Se você quiser, responda as perguntas e mande para mim, mande para o irmão Rogério, pelo WhatsApp, pelo e-mail, para que nós possamos discutir essas perguntas. Porque essas perguntas, elas nos levam a refletir dentro do corpo da lição. Como nós nos portamos ou nos reconhecemos quando estamos sendo participantes de uma obra de construção do corpo de Cristo. Eu louvo ao Senhor por essa oportunidade e não sei ainda se no próximo domingo poderemos estar juntos. Se não pudermos, leiam para a próxima lição o livro de Marcos, capítulo 3, do 13 ao 15. Esses serão os versículos que nós estaremos trabalhando na próxima semana, ou na classe presencialmente, ou então à distância. Mas, com certeza, o Senhor Deus há de nos ensinar, há de elaborar no nosso coração, para que nós sejamos melhor sensibilizados na grande obra que o Senhor tem nos convocado.
Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe, meus irmãos. Deus nos dê uma Páscoa na paz de Jesus. Nós possamos reconhecer que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que derramou sangue precioso, mas Ele ressuscitou para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Amém, amados? Um beijo no coração.